à distância, e apresentar o Fernando Aguiar, que é psicólogo, né, clínico, mestre em psicologia clínica, psicoterapeuta em terapia corporal. Ele mesmo vai se apresentar, mas é uma honra tê-lo aqui, viu, Fernando? Agradeço demais a oportunidade de escutar você falando. E a intenção, né, Fernando e público, é que a gente bata um papo. O Fernando vai fazer uma apresentação, vai fazer convites a vocês e depois a gente vai bater um papo, tá? Bem livre, sintam-se à vontade para a gente conversar. Então, agradecendo também aqui a Uniceub, a coordenação do curso de Psicologia, a gente dá início ao nosso bate-papo Precisamos Falar com os Homens. Obrigado, Lucas, e obrigado também ao CEUB por me convidar e por trazer esse tema, né, e todo o movimento do Lucas e do núcleo do qual ele faz parte, trazendo essa discussão sobre masculinidades. Então, né, Fernando, quando falem falar comigo, pode chamar de Fernando, que eu atendo. E comecei a me envolver com esse trabalho com masculino por uma necessidade pessoal, né? Quando eu fazia minha formação em psicoterapia corporal e fazia terapia, eu logo entendi que tinha algumas questões que eu precisava olhar que estavam diretamente ligadas ao meu masculino, a minha relação com meu pai e a quem eu me constituí como pessoa e como homem. O que faz esse barulhinho engraçado? Não, foi um probleminha. Ah, tá. E aí foi assim que começou o meu primeiro contato com essa temática do ser homem, né, desse contato com o masculino. E isso caminhou até o momento em que eu fui morar fora, passei um tempo fora do Brasil e morei na Austrália. E lá eu fiz mais contato. Lá tem um trabalho de homens bem estruturado, tem uma organização não governamental de âmbito nacional, que ela é focada na saúde masculina, no bem-estar masculino. Então, eles têm campanha sobre suicídio, sobre ansiedade e outros temas que tocam particularmente os homens. Eles têm esse é o meu sonho, assim, né? Eles têm uma inserção nos times de futebol australianos, e eu fico pensando, no dia que a gente conseguir ter uma inserção nos times de futebol do Brasil, aí a gente começa a mudar algo num nível muito profundo da estrutura masculina, assim. E aí isso me inspirou muito para estar mais em contato com esse trabalho com o masculino, né? Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês também como isso me inspirou a trazer alguma coisa para o Brasil e criar e fazer parte de um movimento aqui no Brasil chamado Homens em Conexão. Mas antes eu vou começar apresentando alguns pontos sobre essa dimensão do masculino. Então hoje eu vou falar sobre homens, né? E sobre alguns aspectos que às vezes é pouco falado sobre os homens, né? Sobre o lado vulnerável, o lado que a gente como homem sempre tem de esconder. Então você pode passar o primeiro slide. Então eu peguei esse meme, né, que os homens também têm sentimentos, nós sentimos fome, por exemplo, né? Então essa é a primeira tônica quando a gente fala de masculinidade hegemônica, né? Do que é ser homem, no sentido mais comum na nossa cultura, né? É uma ausência de sentimentos. Por favor. Então, quem aqui, né? Quem dos aqui... Ixi, aqui tinha um fundo branco, aconteceu alguma coisa com ele. Quem aqui dos homens já ouviu falar homem não chora? Pode levantar a mão. Tá. Vocês podem olhar, sem perceber que então. Tá. Por favor, o próximo. Quem já ouviu homens aqui? Quem já ouviu seja homem? Seja homem. O próximo. Antes disso, quem aqui dos homens, mais uma vez, quem aqui já deixou de fazer alguma coisa porque ficou com medo que ia ser julgado como menos homem por fazer aquilo? Pode levantar a mão. E pode olhar ao redor só para vocês tomarem consciência. Né? Então, isso é o que marca a formação de um homem, né? Essa necessidade de ser homem, o que quer que isso seja, né? E normalmente isso está associado com não demonstrar sentimentos, não demonstrar fragilidade, e se tornar
maioria em algumas coisas, né? Então, a gente tem os homens ocupando muitos espaços na sociedade, né? E a luta feminista vem apontando isso e questionando isso. E o gênero masculino, ele tem uma característica de ser um gênero de extremos, né? Nós homens, nós somos maioria em posições de poder, nós somos maioria como chefe nos altos cargos das empresas, mas também nós somos maioria nos presídios, nós somos os que mais matam e os que mais morrem. Então tem essa polaridade nesse elemento homem, assim. 4 vezes mais suicídio, eu imagino que alguma dessas estatísticas vocês já ouviram durante aqui essa semana, né? Então a gente sabe que os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. E que os homens morrem, né, vítima de violência 10 vezes mais que as mulheres, porque eles também são esses autores de violência, né? E a gente é o 5º país em feminicídio. Essa é uma coisa que acho que a gente ouve toda vez que vai falar de gênero, a gente fala isso, né? Então, tem isso, né? Os homens são os que mais matam e os homens são os que mais morrem. Não sei o que aconteceu com as cores, mas tudo bem. E aí, ali está escrito encarcerados neles mesmos. E eu usei essa imagem da armadura, porque é bem essa ideia, né? A formação de um homem implica ele construir uma armadura, quanto mais dura, melhor, e de preferência nunca sair dela. Até o dia que ele esquece que está usando uma armadura e que menos ainda que pode sair dela. E aí, teve aquela brincadeira, né, de que o que a gente sente é fome, mas normalmente o único sentimento que os homens se permitem ter é raiva. A única forma de extravasar qualquer coisa é raiva. Está triste, fica com raiva. Está com medo, fica com raiva. Está inseguro, fica com raiva. Qualquer coisa, a raiva é a solução. E a gente tem o que a gente tem, né? Na nossa sociedade, as várias formas da expressão dessa raiva, seja, né, na violência ativa, passiva, de qualquer forma que ela aconteça, né? Então, a gente está falando sobre uma qualidade do ser humano, né, que é isso do masculino, que ela está muito complicada, né? E os homens ocupando esses lugares de poder, essa qualidade da raiva, né, que tem a ver com poder, que tem a ver com abuso, que tem a ver com subjugar, isso se manifesta em qualquer esfera, né? Isso se manifesta não só nas nossas relações uns com os outros, mas também na nossa relação com o meio ambiente, na nossa relação com a comida, na nossa relação com os meios de produção. Então, essa qualidade, né, de abuso presente no poder, que está muito personificado nos homens, mas que não é exclusivo dos homens, ela está como uma tônica na nossa cultura, ao meu ver. E vários questionamentos, eles vão na direção de por que a gente tem que tratar a terra assim? E por que a gente tem que tratar os animais assim? E por que a gente tem que tratar as pessoas assim? Que é um questionamento dessa lógica endurecida masculina. Por favor. Pode passar para o próximo. Eu estava pesquisando, né, sobre meninos, homens e desenvolvimento neurológico, e eu achei essa pesquisa que eu achei fascinante. Ela estava lá no... Deixa eu falar, não consigo ler isso aqui. Mas estava mostrando, né, que os meninos neuropsicologicamente são mais frágeis do que as meninas. Eles demoram mais para amadurecer neurologicamente. Então, o cérebro do menino, ele é menos resistente a situações difíceis da vida do que o da menina. E a gente tende a pensar justamente o contrário, né? A menina é aquela coisa que você tem que proteger, cuidar, que é toda frágil, delicada, e o menino aguenta qualquer coisa. E é o contrário, né? É o contrário. Os meninos, eles são mais vulneráveis a situações traumáticas, né, de negligência, de abuso, do que as meninas.
E talvez isso ajude a gente também a entender, né, além da formação dos meninos serem, por si só, mais dura, né, ainda tem que eles são mais frágeis. Uhum. Eu fiquei na dúvida se eu ia passar esse vídeo para vocês, que toda vez que eu passo é meio traumatizante. Mas vocês já assistiram esse vídeo do menino que tem que segurar o frango? Então, é um vídeo... Deixa eu sair um pouquinho aqui. Você quer que eu coloque no YouTube? Ele está aqui. Então, esse é um vídeo que ele é um pouco estressante, assim, né? Se você é uma pessoa sensível, quiser sair da sala, fica à vontade. Aí eu te chamo quando terminar. Porque é um vídeo em que o pai, ele está com um cinto na mão, com um frango na outra, e falando para o menino, segura esse frango, né? E a mãe está filmando. E o menino está com medo do frango. E o pai está naquela clássica atitude de seja homem, segura esse frango, né? Mas tá bom, vamos passar um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Segura o frango. Vai! Não adianta passar mal, não. Vai, pai! Ei, tá assim, né? Segura o frango e pronto. segura o frango. Vai, 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 segura o frango. Peraí, pai, eu já vou colocar, peraí. Segura o frango. Segura o frango. Vai, segura o frango. Ele não vai me beliscar, Vai não. comer. Vai. Peraí, pai, fala sério. Vai, segura o frango. Vai. Segura. Peraí, eu Vai vou... ter que levar a lambada, tá certo? Não. Então Tá segura o assim, frango. põe dentro da blusa dele. Segura o frango. Para com essas frescuras, tá sendo neto. Dentro da blusa dele. Segura a corda. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que acontece. Segura esse frango. Segura esse frango. Vai deixar a galinha do frango. Bora. Bora. Vira homem, rapaz. Vira homem, rapaz. E soltar o frango vai apanhar, hein? Okay. Nessa hora que ele segura o frango, né, você vê que ele para de chorar, ele para de ter qualquer expressão que ele estava tendo, ele para de se debater. O que aconteceu ali é que ele congelou. Neurologicamente, ele deixou de sentir. Em outras palavras, ele virou homem. Então, se o objetivo do pai dele era que ele virasse esse homem, né, estereotipado, tradicional, que não sente, ali o pai dele conseguiu. Né? Se ele vai continuar sendo esse homem é outra história, né? Mas com essa família é bem provável. E provavelmente ele vai iniciar o filho dele no masculino da mesma maneira. Né? Então todo mundo pode respirar. Por favor, Lucas. Não, volta antes da gente entrar nisso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Só para a gente, né? Porque está tenso o ar. Então, se alguém precisar falar alguma coisa, a gente tem um microfone aqui. Talvez uma das coisas mais difíceis seja não o homem ser abusado, mas depois ele se perceber abusador nesse ciclo. Eu falo por mim, é muito mais doloroso para mim hoje me perceber reprodutor de um abuso que eu fiz inconscientemente naquele momento quando criança do que agora. Então, não sei, essa carga de sofrimento ela é muito louca, é muito diferente. E tem assim, né, que quando a gente passa por uma situação assim, ela fica naturalizada e a gente acha que é normal. Então a gente acha que é normal abusar do outro também, porque é assim que é a vida, né? Então é muito inconsciente essa reprodução, né? E quando a gente começa a tomar consciência dela, para mim também dói, né? Tomar consciência de como eu reproduzo o abuso, né?
que você ia falar? Não? Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Assim? Por enquanto, não? Tá. Então, assim, de uma forma ou de outra, né, eu imagino que todos vocês, homens que estão aqui presentes, viveram algo parecido. Né? Tem alguém aqui que fala assim, não, nunca, minha infância não foi assim, meus pais eram ótimos, tive super acolhimento para tudo. Porque assim, a gente, ainda, assim, a sociedade ainda é muito plural, né? Então tem um grupo de pessoas que já tem um pouco mais de consciência e estão buscando mudar essas lógicas, mas em outros lugares essa lógica continua, esse vídeo é de agora, né? Esse vídeo não é de 20 anos atrás. Mas tem gente criando mudança. E tem, eu acho que essa discussão toda aqui fala disso, e tem um movimento que ele é mundial, de homens buscando mudar, buscando questionar e buscando encontrar possibilidades de ser diferente. Homens que têm a coragem de encarar assim de, caramba, sou machista pra caramba, né? Em muitos momentos eu sou autor de violência, às vezes violências sutis, mas que são violências. Então tem uma parte que é um tanto desconfortável, né? Nesse trajeto, de ter que olhar para si mesmo e reconhecer que aqueles comportamentos que você sofreu e que você normalizou e que você repete, são coisas que você abomina. Né? Então eu lembro que eu estava viajando com a minha esposa e eu estava com um carro e a gente parou no sinal e veio um rapaz pedir dinheiro e aí a gente trocou uma ideia e eu falei, a gente é do Brasil, eu estava fora do Brasil. E ele falou, do Brasil, me arranja uma mulher brasileira. E aí eu lembro que o sinal abriu, eu olhei para ele e dirigi, né? Mas eu reparo, assim, já tem um tempo que eu decidi, eu não vou mais rir disso, porque antes eu ria no automático, totalmente no automático, assim, né? Ria sem nem, eu só ria, né? Mas ainda me pego paralisado, tipo assim, qual a resposta que eu dou para esse cara agora? O que eu falo para ele agora? Nada, não falei nada, segui o rumo, né? Então essas pequenas violências, né? Porque eu escolhi me afastar desse mundo, né? Eu me escolhi me retirar de qualquer ambiente em que essas piadas estavam presentes. Mas é um tanto difícil, né? Porque aí mesmo com amigos que são, às vezes, pessoas que buscam esse movimento, às vezes essa piada existe. Eu lembro que uma vez a gente foi na cachoeira e a água estava bem gelada e aí alguém falou assim, quem vai ser homem de entrar na água primeiro? Eu falei, já vai começar essa palhaçada de ter que ser homem, né? Assim, se precisar entrar na água gelada para ser homem, eu estou abrindo mão. Meu registro de homem eu entrego, né? Assim, se eu tiver que provar isso por um ato de qualquer coisa, né? Para mim não faz sentido. E aí eu quero falar um pouquinho do que está acontecendo, né? E do que está acontecendo aqui em Brasília, né? Que teve essa inspiração lá na Austrália e que não vai dar para a gente ver direito. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Um pouquinho. A letra era para ser branca, mas tudo bem. Então tem esse movimento chamado Homens em Conexão, né? Que surgiu a partir de um filme, um documentário que está na Netflix, que chama The Mask You Live In, que fala sobre essas máscaras que os homens usam. É um filme norte-americano, um documentário norte-americano. E nessa sessão de filme tinha uns 40 homens, Lucas estava lá, e nela a gente decidiu que a gente queria manter contato uns com os outros, com o intuito de continuar essa discussão, essa conversa. Porque depois do filme, a gente continuou conversando, a gente ficou conversando, já era meia-noite, e a gente não acabava o assunto, a gente falou, a gente precisa ter espaço para conversar mais. E a gente criou um grupo de WhatsApp, coisa bem simples, né? E a primeira coisa, não, grupo de WhatsApp só de homem, cara, não dá certo. Você, não, peraí, quem está criando o grupo é a gente, não é alguém que está criando o grupo, é a gente determina o que a gente quer, e se não der certo, a gente encerra o grupo, né? E isso foi em julho de 2017. Até hoje o grupo está lá, ele é super rico, rola de várias conversas. A gente tem uma regra que é não ter piada de mau gosto, não ofender ninguém, mulheres, homens,
não ter discussões políticas, partidárias, né? Então a gente tem algumas regras para preservar esse espaço de troca, de conexão entre os homens. E às vezes eu vejo coisas que eu falo assim, cara, essa pessoa teve coragem de partilhar isso num grupo que não tem nenhuma garantia de sigilo, né? Mas homens partilhando coisas profundas, e aí outros se conectam e partilham junto. Às vezes é muito bonito, é muito bonito. Às vezes fica mais acadêmico, começa a discutir perspectivas diversas, né, do olhar sobre o masculino, e às vezes vai mais para esse contato com o coração. A gente tenta puxar mais para o contato com o coração, mas é bem livre, né? E a partir desse grupo, a gente fez esse primeiro grande encontro. A gente começou a fazer encontros presenciais, que culminou num grande encontro ano passado, que foi em outubro, e tinham 97 homens presentes. Começou na sexta e terminou no domingo. Esse ano tem de novo, de 27 a 29 de setembro. Todo mundo que está envolvido com esse movimento é voluntário, né? O que a gente quer é que mais e mais homens estejam em conexão desse lugar, né? Desse lugar mais verdadeiro, mais aberto, mais honesto. Uma coisa que para mim teve muitas coisas incríveis nesse encontro, mas uma das coisas mais incríveis que eu achei é que ele foi entre o primeiro e o segundo turno das eleições. E um dos meus grandes medos é que isso ia destruir o encontro, né? Você estava destruindo família, imagina um encontro de desconhecidos. E eu sabia que tinha gente que apoiava, né, ambos os lados daquela história. Inclusive, teve um homem que me ligou para perguntar, vai ter discussão? Porque se tiver, eu não vou, né? Eu falei assim, olha, a gente não quer que tenha, o nosso pedido é que não tenha. Se as pessoas quiserem falar de como que elas estão se sentindo, né, da angústia, do medo, da insegurança, ok. Mas entrar em discussão política, partidária, né, de partidos, isso não. E não teve em momento algum essa questão. Isso não foi uma questão, era como se a eleição não tivesse acontecendo. De alguma forma, para aqueles homens ficou tão mais importante a conexão que isso deixou de ser importante. Eu lembro, meu pai ele, no primeiro que ele foi, foi um dia inteiro, ele falou assim, nossa, né, muito homem se abraçando. E aí nesse, ele voltou assim falando, caramba, Fernando, que coisa incrível. A gente encontrava os outros homens e parecia que a gente se conhecia há muito tempo, sabe? Parecia que todo mundo era amigo de muito tempo. Então, esse era o ambiente que a gente tinha lá, né? E tinha homens de todos os caminhos, né? A gente é aberto para todo mundo que se identifica como homem. Então, a gente tinha homens gays, homens que não se definiam como gays ou héteros, né? E foi muito bonito, muito rico mesmo. Porque essa foto para mim é muito emblemática, né? Você tem 97 homens ali, abraçados, suados, e demorou para esse bolinho soltar, viu? Assim, estava todo mundo sentindo o calor, mas estava muito bom aquele sentimento profundo de conexão. Tem algo que acontece, não sei se é mais comum entre as mulheres, né? Participar de grupo de mulheres. Mas da mesma forma de quando as mulheres se reúnem, né? Quando os homens se reúnem, tem algo que acontece que não é no nível verbal, né? É no nível sinestésico, biológico, corporal. Tá na companhia de outros homens, dentro desse espaço, né? Dentro de um espaço de abertura, honestidade, verdade, né? Que não é esse espaço estereotipado de piada, julgamento e provocação, isso muda alguma coisa. Se a gente teve workshops e tivemos várias atividades durante o final de semana, mas se fosse só o encontro desses homens, desse lugar, isso já tem um impacto profundo. E por isso que a gente chama homens em conexão, porque a gente entende que a conexão entre dois homens que querem encontrar o que é ser homem de verdade, tem um poder muito grande de mudança daqueles dois e de mudança social. Eu vou pular, isso é só um depoimento, não, vou ler o depoimento, né? Vai que inspira mais os homens daqui, né? Então, isso é de um homem que participou, né? Meu primeiro pensamento com relação ao evento foi, nem fudendo.
Isso mesmo, em letras garrafais. Saí do encontro com a certeza de que não estou sozinho. Por inúmeras vezes, nosso final de semana juntos, pude perceber o quanto somos diferentes e diversos, e ao mesmo tempo pude me ver tal qual olhar no espelho em tantos outros homens. Foram tantas trocas por meio de palavras, gestos e abraços. Me senti verdadeiramente recepcionado, acolhido, cuidado. Eu realmente precisava de tudo isso. Portanto, afirmo com tranquilidade, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. A de me unir a Homens em Conexão. A experiência foi engrandecedora. Estou na dúvida se eu continuo a minha fala ou se a gente faz uma pequena brincadeira. Brincadeira. Tá bom, será que a gente consegue ficar de pé? E ocupar um pouco mais o espaço da sala? Pode. Não vai precisar passar nada. Pode ocupar o espaço aqui no meio. Aqui pra frente. Pode ocupar bastante espaço aqui. Vou acender a luz, posso? Se quiser pode vir mais, pode misturar. Apesar de a gente já estar falando da parte boa, vou voltar um pouquinho lá na parte ruim. E hoje, né, vocês, caras que estão aqui, vocês, mulheres, todo mundo vai sair daqui homem. Né? Vocês vão virar homem de verdade. Né? Não é essa coisa mole, frouxa aí que vocês vêm sendo até então. Né? Mas homem mesmo. Né? Então, vou pedir para vocês andarem um pouco por essa sala, ocuparem um pouco esse espaço, explorar um pouco esse espaço. E eu vou convidando você a fazer algumas coisas, e você experimenta o que você quiser. Então você está, ok, esse é o espaço que você tem aqui, tem essas pessoas ao seu redor. Imagina que todo mundo aqui é homem. E você olha para essas pessoas, e você olha meio desconfiado. Porque, sabe, assim, a qualquer momento o cara pode te sacanear, a qualquer momento ele pode dizer que você não é homem suficiente. Então vai olhando para as pessoas assim meio desconfiado, meio assim, quem esse cara pensa que é? Só porque ele está com essa roupa aí, ele acha que é melhor do que eu? Só porque ele tem esse carro aí, ele acha que é melhor que eu? Olha, desconfiado mesmo, desconfiado. Essas pessoas são um pouco uma ameaça para você. Elas podem decidir te humilhar publicamente, assim, e ainda você tem que rir disso. Se ele te humilhar publicamente, você ainda tem que rir disso, assim, porque é só piada, é brincadeira, meu irmão, pô. Porque você sabe, né? O homem, quando faz contato um com o outro, é dando porrada, né? Então não tem essa coisa assim de aí, tudo bom? É tipo, é um soquinho, uma cotovelada. Não tem, né? Aí você está desconfiado, né? A qualquer momento alguém pode te atacar aí de um jeito ou de outro, com as palavras, ou até fisicamente, porque, sei lá, né? Tem aquele cara fortão ali, ele parece estar procurando briga. Se olhar mal para ele, ele pode decidir que você está chamando ele para porrada. Né? Então, baixa o olho de vez em quando, porque, né, se olhar de frente, ele pode achar que você quer brigar e ele está a fim de brigar, ele topa. Então, você tem que mostrar que quem manda aqui é você. Né? Então, começa a andar com uma atitude que esse espaço aqui é meu, eu estou sob controle, eu tenho tudo garantido, eu me viro aqui, eu me garanto. Sou homem, porra. Me garanto aqui. Então, quando você olhar para as pessoas, deixa claro, assim, que, né, tipo assim, e vê o que você faz, né? Normalmente a gente estufa o peito, endurece os ombros. E tenta endurecer um pouco mais o seu corpo, porque você não pode sentir.
Homem tem que ser duro. E eu não estou falando de relação sexual. Homem tem que ser fisicamente duro, emocionalmente duro, psicologicamente duro. Vê o quanto que dá para endurecer aí e andar no meio desses outros homens aí. Duro. Para um pouquinho onde você está. E sente essa dureza aí. Sente esse lugar que enrijece o peito, enrijece os ombros, enrijece os olhos. Né? Olha para todo mundo assim, tá, beleza, a gente pode até ser amigo, mas amigo desconfiando, porque você pode me sacanear a qualquer momento. Né? Pode pegar minha namorada, pode furar meu olho, pode puxar meu tapete. Porque o homem é competitivo, você sabe que o homem é competitivo e a gente faz isso mesmo na brodagem mesmo. Assim, se não aguenta é porque não é homem. Vê como é respirar nesse lugar. Vê como é que é existir nesse lugar. Está aí, em pé, desse lugar. Como é que é olhar para a vida desse lugar? Ok, respira profundo, solta um pouquinho, mexe os ombros, sacode as pernas. Ai, afrouxa aí, afrouxa o cinto, afrouxa o peito, afrouxa a garganta, afrouxa o maxilar. E agora eu quero que vocês façam duplas, de preferência os homens com os homens, se a gente tiver homem suficiente, e aí as mulheres com as mulheres. Todo mundo em dupla? Não. Alguém quer uma dupla? Ela quer uma dupla. E eu quero que vocês conversem um pouquinho com a sua dupla. Né? Como é que foi essa pequena experiência? Então, conversa sobre essa experiência que a gente fez agora.
gente. A gente pode voltar para o nosso lugar. Não, eu quero ouvi-los um pouco. Tá, já. Quem quer partilhar um pouco o que partilhou com um colega ou alguma outra coisa dessa experiência? Eu só vou pedir para a gente falar aqui, porque está no nome. Meu nome é Célia, eu sou do curso de Psicologia e o que eu estava conversando com a minha colega, quer dizer, colega do direito, que ela faz direito, é que foi um pouquinho da experiência, a gente ficou um pouquinho no lugar desse homem, né, esse homem macho e tal, e foi muito desconfortável. Foi desagradável até. Mas eu não posso deixar de levantar aqui uma questão, eu sei que aqui é um espaço para a gente discutir o lugar do homem, mas, por mais que o homem seja desconfiado, enrijecido, se sente obrigado a ser aquele estereótipo de pessoa, eu não posso deixar de trazer aqui que é desconfortável, mas ainda é melhor do que o meu lugar como mulher. É muito melhor, porque eu tenho que ficar com medo da roupa que eu vou usar, do lugar que eu vou frequentar, se o ponto está cheio, se o ponto está vazio de ônibus, de estar dentro do ônibus, porque as pessoas ejaculam nas mulheres dentro do ônibus, de ser estuprada, porque a culpa é minha, porque eu estava naquele lugar, naquele horário, né? Eu não devo ser uma pessoa respeitável. E ela trouxe a questão de que, se você é uma pessoa respeitável, você deveria estar acompanhado de um homem que cuidasse de você e que te protegesse. E aí vem o homem, né? Eu tenho que proteger, então eu tenho que ser forte. Eu tenho que cuidar dessa mulher e tenho que prover essa mulher, senão ela me deixa. Ou pior ainda, ela fala que eu não sou homem. E deve ser muito mais humilhante ouvir isso de uma mulher do que de outro homem. E nós mulheres estamos acostumadas também a isso. Né? Se você não quer sexo, você não é homem. Por que você não quer? Diz que homem quer o tempo todo. Né? Se você não consegue prover uma família, que tipo de homem você é? Então, eu acho assim, que uma coisa muito sinistra, porque a sociedade inteira contribui para isso. As mulheres, os homens, as crianças são criadas para ser dessa forma. A menina usa rosa, o menino usa azul, né? A gente faz aqueles chás de bebês para revelar o sexo do bebê, e aí uma parte do bolo é azul, outra parte é rosa. Então, a gente, de várias formas, com vários rituais, a gente cuida da manutenção dessa sociedade que aqui está, que a gente está criticando. É isso. Obrigado. Ela de preto e pediu a fala primeiro. Márcia, ela de preto e pediu primeiro. É de preto. Ah, não, primeiro só. Eu sou Valéria, sou aluna do curso de Psicologia. E eu achei muito interessante como que foi a experiência para mim, uma experiência corporal. Eu me entreguei mesmo a esse campo, né? E pude ter várias percepções desse lugar, estando num corpo de homem. E de várias formas, eu fui sentindo vários aspectos desse masculino. E o primeiro momento foi muito interessante quando você disse algo assim: presta atenção que você está entre pessoas que não são muito confiáveis, né? Automaticamente o meu corpo reagiu. Eu senti minha pelvis contraindo e na hora eu senti, eu vou tomar uma dedada aqui. Então, eu acho que isso deve ser o corriqueiro para os garotos quando estão, né, dentro dos seus grupos de relacionamento, sendo testados na sua masculinidade, né? E foi uma experiência muito desagradável, eu senti isso. As minhas costas, eu fiquei literalmente defensiva, não confiava mais em ninguém atrás de mim. E aí foi interessante que aí o riso foi se tornando uma defesa. Eu fui vendo que era uma couraça, brincar e rir. Era como se uma tentativa de não entrar em contato com aquela emoção que estava surgindo ali.
Então, eu fui vendo como que isso vai se transformando, às vezes, num deboche, né, numa minimização da experiência que está acontecendo, exatamente para não acessar isso num nível mais profundo, né? E aí, já no final, eu achei muito interessante que eu me vi numa atitude dentro de um coronel, como um coronel ali, mostrando a cinta, botando o revólver para fora, literalmente querendo demonstrar quem é que mandava ali. Então, uma atitude arrogante, uma atitude autoritária, uma atitude do tipo, a lei aqui é a minha lei, então presta atenção com quem você está falando ou se metendo. E aí foi muito interessante ver esse aspecto, esse corpo grande, com uma barriga protuberante, né, tudo isso manifestado dentro de um corpo que expressa esse poder, essa persuasão, essa intimidação, né? E uma gigantesca couraça, né? E assim, o que me chamou mais atenção também é como que é um grupo que não tem uma energia convergente, não dava vontade de chegar, isso foi o que mais me chamou a atenção. Falei, nossa, como é difícil, ficam pequenas células, parece que não acontece um olhar, não acontece o afeto, né? Não acontece o chegar perto e muito menos se tocar. Isso me chamou a atenção também. O corpo já estava tão cheio de couraças que não havia mais permissão para chegar perto, abraçar, olhar, segurar nas mãos. Então, foi muito rica a experiência, eu gostei muito. E pude, né, perceber desse lugar como que é difícil mesmo para o homem. Inclusive, essa palestra eu tinha registrado, ao invés de vamos falar com os homens, eu tinha registrado vamos ouvir os homens, né? Porque é o que está faltando, eu acho, mas essa escuta, né? Porque às vezes a gente até tenta falar, né? Mas fica empurrando para ele falar, e eu acho que não é bem isso. Ouvir desse lugar, né? Desse lugar, daquilo que ele consegue expressar. Obrigada. Então, meu nome é Luiz Vieira, sou do curso de Psicologia, primeiro semestre, sou calouro. E eu queria falar que eu não consegui fazer a atividade do jeito que ela era para fazer, porque eu acho que aquilo não me encaixava muito a mim. Eu meio que desacostumei com o tempo e pelo ambiente que eu estava convivendo com esse estereótipo de homem. Mas caso a gente eu tivesse feito esse papel, principalmente no final, quando eu comecei mesmo a pegar o papel desse homem estereotipado, macho, sei lá, o hétero X, essas coisas. Isso. Eu me senti muito incomodado, porque, sério, a gente, quando pega esse papel, vamos pegar assim como se fosse um teatro, assim. Quando você pega esse papel, você está se reprimindo, você não está sendo você. E, sério, quando você impede as coisas começam a crescer dentro de você, sentimentos, vontade de fazer coisas. Isso só vai aglomerando e pode se tornar uma coisa ruim, mesmo sendo essas coisas que você queria fazer sendo boas. E acho que isso foi uma coisa que impactou muito e deixou uma certa agonia em mim. E outra coisa que eu queria falar, que é sobre esse seu trabalho, que você fez ali dos 95 homens, né? 97 homens. E você falou, quando há uma interação entre um grupo de homens ou um grupo de mulheres. Eu acho que isso acontece, porque há uma certa diminuição, essa certa desvalorização dessa masculinidade tóxica que existe. Eles não sentem a necessidade de ser esse hétero tóxico que a sociedade impõe a eles e outros homens impõem a eles. Eu acho que isso acontece a mesma coisa com um grupo de mulheres, quando se juntam. Elas não têm que seguir certos padrões que foram criados para elas também. Eu acho que isso rola conta disso. Você se sente mais livre, mais solto, para ser quem realmente é. É isso. Meu nome é Gustavo, também psicologia primeiro semestre. Eu também não consegui interpretar muito bem esse papel do estereótipo de homem, mas tudo que eu consegui imaginar sobre esse papel, no final, é que é solitário. É um lugar solitário. Você pode ter alguém perto de você, mas você se sente sozinho. E, realmente, complementando, completamente agonizante, esse sentimento de solidão. Quero comentar algumas coisas antes da gente continuar discutindo.
Eu tenho algumas amigas muito queridas, né, que são muito engajadas no movimento feminista. E a gente teve conversas, assim, às vezes difíceis, né, onde eu estava, de alguma forma, tentando trazer essa perspectiva, né, do lugar que os homens vivem, e que para elas não falavam isso, né, mas só para usar a expressão, era mimimi. Sabe? Ah, é mimimi de homem. Tipo assim, homem tem um monte de privilégio e está reclamando de barriga cheia. Até que eu entendi que, assim, quando a gente começa essa conversa, às vezes é muito sutil e é muito perigoso a gente cair na polaridade, né? Ah, então se agora a gente está falando que os homens precisam de ajuda, as mulheres vão ficar esquecidas. E aí também eu entendi que é papel dos homens cuidarem dos homens, né? As mulheres têm que continuar o caminho delas. E graças ao caminho delas, a gente está tendo essa oportunidade, né? Estou falando para você porque você trouxe esse ponto que eu acho que é um ponto muito rico, assim. Graças ao movimento feminista, os homens estão tendo essa possibilidade de questionar o seu papel estereotipado. Só que é papel dos homens fazer esse processo. Claro, as mulheres são muito bem-vindas se quiserem estudar, se quiserem, né, falar sobre isso, mas eu acho que fundamentalmente é uma responsabilidade dos homens, né? Cuidarem deles mesmos, se questionarem, né? Falarem com um amigo, falarem com um colega, assim. De maneira alguma é papel das mulheres cuidar dos homens, né? E tem um ponto interessante que vocês dois trazem, né? E eu não sei se é esse ponto que vocês trazem, mas que remete para mim, essa dificuldade de se encaixar nesse papel, né? De se conectar com esse lugar, né? Existe uma geração toda de homens, né, e eu me identifico com ela, que negaram completamente esse modelo, né? Então, muitas vezes, nossos pais representam esse modelo e a gente nega esse modelo porque ele não encaixa nos nossos valores, na nossa forma de ver a vida, no que é importante, na nossa sensibilidade, não encaixa. Eu lembro na minha adolescência, né, que eu entrei para o teatro, e eu lembro de ficar na maior confusão, assim, porque eu falava assim, cara, eu sou muito mais parecido com esses caras aqui do teatro, que são todos gays, mas eu tenho clareza da minha heterossexualidade, sabe? Eu tenho clareza, assim, eu não tenho nenhuma atração sexual por outro homem. Onde eu fico nessa história? Assim, qual é onde eu me encaixo? Eu não sou esse homem que me apresentaram, mas também não sou homossexual. Onde eu me encaixo? E aí tem um desafio muito grande para a gente, para toda essa geração, que é poder resgatar o contato com o nosso pai, mesmo ele sendo um representante desse modelo antigo, né? Isso é um grande desafio, né? Mas que ele é fundamental para a estruturação do nosso masculino saudável. Se a gente vê o nosso pai com olhos ruins, a gente automaticamente vê o nosso masculino com olhos ruins. Então, essa geração de homens, eles têm esse desafio de, apesar de discordar de muitos valores do pai, conseguir resgatá-lo enquanto homem dentro de si. Deixa ele continuar, mas depois a gente volta para você. Não, deixa ele continuar, a fala estava com ele, aí volta para você, o bastão da fala está com ele. Só das minhas impressões, né? Acho que eu compartilho um pouco as visões dos homens que conversaram e eu não senti aqui o que eu sinto lá fora, porque aqui eu acho que é um ambiente, querendo ou não, artificial, de certa forma. Era uma brincadeira com bastante mulheres, com homens que estão aqui, que têm essa visão talvez mais próxima, então você já sente um pouco mais à vontade. Mas isso não quer dizer que tudo que várias pessoas comentaram que sentiram e que você colocou dessa tensão, eu não sinto lá fora, e eu acho que a palavra-chave até, a sorte que o meu pai era um massoterapeuta, era tensão, como eu me sentia tenso, psicologicamente, emocionalmente, corporalmente. Quando falou, não, dá essa respirada, você sente assim, calma, relaxa, porque você nem percebe e vem essa tensão assim, de cara. Esse é esse comentário. Eu só queria esclarecer que em nenhum momento eu coloquei essa discussão no lugar do mimimi.
Não, é só para ficar claro, porque eu me senti um pouco incomodada pensando que você talvez estivesse pensando isso. Aliás, muito pelo contrário, eu acho que essa conversa é extremamente importante para a gente se colocar no nosso lugar, para a gente, sabe, ocupar novos lugares. Só isso mesmo. Não, eu não tive dúvida do lugar que você colocou, não. É só onde ele me lembrou de comentar isso. Só compartilhar, né, assim, como é que foi a minha experiência. Eu senti um pouco do que o Kelvin disse antes. A minha sensação foi, no primeiro momento, eu me senti poderoso. E eu sou muito alto, então eu estava num ambiente em que eu me via alto, e aí eu ia enrijecendo, eu me sentia forte e superior. E aí eu lembro que eu passei pelo João, e ele fez assim com o queixo, e aí eu também fiz assim com o queixo. Né? Eu levantei o queixo, aí eu comecei a rir. E foi uma risada que veio espontânea, de prazer, assim, na hora. Eu sabia que eu estava na brincadeira. Mas, no final, eu comecei a ficar muito sem graça. E me senti muito culpado. Né? Me senti, assim, realmente muito... Eu falei até para o colega que eu compartilhei, eu fechava o punho e me vinha raiva. E me vinha raiva, assim, me vinha imagens, né? Aí eu entrei num processo aqui de vinha imagens de violência. Eu fiquei lembrando do pai do menino com o frango, que aquela cena está me dando mal-estar até agora. E aí eu comecei a me sentir muito culpado, porque me veio uma sensação como homem de que eu posso cometer uma violência a qualquer momento, se eu tiver com aquela, como é que chama, aquela armadura ali, sem nenhum tipo de consciência que eu estou vestindo ela, entende? E a sensação que eu tive que é como se eu pudesse vestir ela, como se ela estivesse aqui disponível para o meu arsenal de pessoa. Não sei dizer, não sei explicar muito bem, eu estou querendo compartilhar mesmo vivencialmente o que rolou, né? E no final, então, eu vi algumas pessoas paradas e eu me sentia superior. Eu parei, fechei um pouco o braço e me sentia superior, mas ao mesmo tempo muito culpado. Quando terminou, eu estava me sentindo muito culpado, ainda pensando assim, nossa, o que vão pensar de mim? Eu sou professor, né? Olha só, né? Gente, né? E eu normalmente tenho uma forma de conversar que eu tento ser menos violento. Então, queria compartilhar isso, que agora, nesse momento, estou sentindo um pouco de aperto no coração, de aperto no estômago, e estou com esse misto de ter uma culpa de ter sentido o prazer de ter poder. Né? Uma coisa assim, foi forte para mim. Aqui, passa. Então, o Lucas ele falou sobre o arsenal que, teoricamente, teríamos. Eu acho que isso pode se relacionar, basicamente, com uma certa analogia a máscaras. Porque máscara a gente veste, querendo ou não, a gente acaba se vestindo em certos ambientes, como um ambiente de trabalho. Você vai vestir uma certa máscara para você ser, entre aspas, parecer um profissional de qualidade e tal. Ou em casa você provavelmente vai estar sem máscara, e lá você vai estar sendo você. Mas em certos ambientes, as pessoas acabam vestindo máscaras, ou ambientes sociais mesmo, para poder se sentir integrante em certo ambiente. Eu acho que isso pode se relacionar como se fosse uma máscara da masculinidade criada, que foi criada pelos homens. Eu acho que isso seria mais uma máscara do que um arsenal. E a máscara, ela remete a um personagem agressivo, rígido e, querendo ou não, que seja frio, porém não saiba, querendo ou não sabe controlar ou administrar suas emoções, então acaba escondendo elas. Acho que é basicamente isso, uma analogia a várias máscaras, e essa é uma delas, que aí você escolhe ou não vestir. Meu nome é Kelvin. Durante a prática me veio 2 livros, um que eu comentei com meu parceiro, que era o Homo Ludens, do Huizinga, que ele fala que para criança o jogo é muito sério. Então, quando a gente estava ali na brincadeira, a gente estava comentando que aqui parecia que o jogo não era sério, mas lá fora é de verdade. Entendeu? A gente quer não é brincar, a gente quer ganhar. A parada é competitiva de verdade. E outra, quando você falou da armadura, me veio
logo de cara, um livro que eu gostei muito, que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Que ele é muito incrível, ele é bem pequenininho, tipo 64 páginas, alguma coisa assim, que ele conta a história de um cara que está preso em suas próprias armaduras, em várias partes da armadura. E cada parte da armadura, eu não vou dar spoiler do livro se alguém quiser ler, mas vou falar um pouco, é algo que ele precisa aprender. E quando ele realmente aprende aquilo, aquela armadura não é mais necessária, então ela cai. Então, ele é filosoficamente muito bonito e muito fácil de ler. Talvez sejam recomendações, porque eles bateram muito forte. Bate, volta. Então, ele falou do livro, eu lembrei de um livro que eu li que se chama O Cândido. Eu acho que algumas pessoas aqui já leram esse livro. E o Cândido, ele não tem esse certo pensamento pessimista, ele não tem essa certa visão de sempre estar empoderado, que uma coisa vai dar ruim e tal. E ele acaba sendo menosprezado pelos outros homens do livro, justamente por isso, por ele estar sendo você mesmo. Por estar se demonstrando ser você. Eu acho que isso se encaixa bem nisso. Essas outras pessoas mostrando como a masculinidade tóxica se apresenta na sociedade. Acho que é basicamente isso. Eu me chamo Ricardo, de psicologia também. Eu queria colocar no comentário do nosso colega que essa questão da armadura e da máscara que você falou, que não são simples máscaras, né? Porque chega um ponto que a pessoa já não sabe mais que é uma máscara. Então, ele se torna aquilo, né? Então, você pensa uma pessoa que age dessa forma, ele está sendo ele está sendo um homem, ele está sendo o que ele foi ensinado para ser, né? E o que a gente comentou, para mim, assim, essa dinâmica foi o quanto que isso é comum, isso é cotidiano, sabe? Várias frases que você falou no meio do desenvolvimento são frases que, assim, às vezes eu nem não tinha colocado em palavras, sabe? Tipo assim, você pode sofrer uma humilhação pública e tem que rir disso. Assim, na minha construção, meu pai sempre foi fantástico, mas, assim, é mesmo as amizades. Então, como ela colocou, a sociedade toda trabalha para isso, sabe? Você está na escola e aí alguém baixa suas calças no meio da escola, sabe? São os amigos brincando, brincadeira de homens, entendeu? Tipo, normal, você tem que rir disso. Então, várias coisas você vai construindo, aí você começa a ficar suspeitando de todo mundo, você tem que estar sempre preparado, e você vai construindo... Começa a fazer com os outros. Começa a fazer com os outros, para mostrar que agora você que está por cima, né? Essa sensação de poder. Ninguém vai fazer com o Lucas, porque o Lucas é o maior da sala, entendeu? Ele já ganha o status do poder, e aí surge todo esse negócio da popularidade, né? E o que eu acho mais difícil desse tema da masculinidade é que, assim, você é ensinado a ser esse masculino, né? E se você não for, era o que você colocou, né? É tipo assim, fica um vazio. Esse é o maior medo. Então, qual que é o maior medo do homem? É a mulher falar que ele não é homem, é ele broxar, é ele perder qualquer coisa que tire o status de masculinidade dele, porque não tem nada embaixo disso. Entendeu? É ele se deparar com sentimento, porque ele não pode ter sentimento. Eu não posso chorar, então se eu estou chorando, o que eu sou agora, nesse momento? Aí começa a não ser homossexual, você não sei o quê. Não, mas assim, é porque não tem, sabe? A gente, assim, para desconstruir a masculinidade tóxica, a gente tem que construir uma masculinidade boa. Acho que esse que é o maior desafio, né? Já que está aqui do lado, posso aproveitar? Meu nome é Crisley, eu não sou do CEUB, acho que talvez já tenha dado para perceber. Eu sou professora da Secretaria de Educação e tive a oportunidade de receber o cardzinho de vocês, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na atividade é a respiração. Eu quase parei de respirar. E eu acho que a respiração é uma reação autônoma, né, que a gente chama nas aulas de biologia, é isso mesmo, gente? É tão automática, né, que a gente nem percebe que está respirando, mas é o primeiro contato com o ambiente externo, né, que a gente tem. E quando eu percebi que eu não estava respirando, eu estava com um fôlego super curtinho, assim, muito... Eu falei, caramba, os homens não respiram. Que contato eles têm com o mundo, né? Que contato podado
eles têm com o mundo. Eu fiquei meio impressionada. Não, eu sou a Cecília. Você tem que falar no microfone por causa da gravação. Eu sou a Cecília, eu faço psicologia também, primeiro semestre. E eu acho esse nada que ele falou, eu acredito que seja algo mais profundo e além da identificação profunda com o gênero. É como eu percebo que somos mais do que ser homem ou ser mulher. Então, acaba que a gente se identifica muito com esse papel e vive em função desse papel, que acaba que a gente se perde do que somos. E isso gera um estresse e uma desarmonia social geral. Acho que tem muito a ver com o que ela comentou, né? Que a gente se constitui pessoa quando define o gênero, né? Quando lá na barriga da mãe descobre se é menina ou se é menina. Porque você fala que está grávida, a pergunta seguinte, é menino ou é menina? Então não existe antes de ser menino ou ser menina, né? Antes de ser menino ou ser menina é só um aglomerado de células. No momento que vira menino ou menina, aí virou gente, né? E aí agora já tem uma identidade. Alguém mais quer comentar? Boa noite, eu sou Júlia, eu sou estudante do ensino médio de 404, lá na Santa Maria. E é algo super estranho, né? Porque, tipo assim, desde pequeno nós somos impostos. Se você nasceu com vagina, você é menina. Se você nasceu com pênis, você é um homem. E, a partir disso, os nossos pais, que são mais conservadores, agora que estamos quebrando tabus e tudo mais, definem, se você é homem, você não pode chorar, você é grosso, e se você é menina, você é frágil. E acaba que, como você estava falando ali, né, para a gente se comportar, automaticamente entrou. Eu nem percebi, eu só percebi que eu não estava respirando bem quando você falou, respira. Porque entra na nossa cabeça automaticamente. Imagina para uma criança, entendeu? Então, por exemplo, eu e minha colega, que não está mais aqui, ela saiu, nós colocamos os dois lados da balança, entre ser menina e ser menino. Porque, menina, quando a gente está entrando na puberdade e a gente anda na rua sozinha, a gente sofre muito assédio. E a gente pensa, como é que eu vou me confortar? Ou como é que eu vou me comportar? Se eu afrontar, ele pode vir aqui e, como homem, certamente tem mais força, me bater, me violentar, me xingar. E aí a gente acaba não reagindo, se comportando como se isso fosse normal. A partir tipo, um homem te assediou, o segundo você vai fingir que nem ligou. E a gente cria, assim, uma máscara. E aí entra na conversa, quem somos nós? Quem verdadeiramente somos nós? Porque você não se identifica com algo que te foi imposto. Eu acho que assim também é para os homens. Por exemplo, vamos dar um exemplo, se você está num relacionamento e você vai terminar com a sua namorada, você pode até querer chorar, mas você não vai chorar, porque algo que te foi imposto desde pequeno foi, não chore. Então, a grande conversa é, quem somos nós? Porque nós somos mais do que homens e mulheres, do que a sociedade foi imposta para a gente, do que nossos pais impôs para a gente. E é algo super desconfortável. Quando eu estava ali, eu me sentia um militante, um militar. E para mim não é algo bom militar. Tipo, você tem a superioridade, ele falou que sentiu raiva, né? Você até citou, o desafio da raiva, né? Porque homem, ele sente mais raiva. Se eu chorar, eu vou ficar com raiva de mim, porque eu não posso chorar. Então, é algo que tem que ser destruído. A gente tem que saber quem verdadeiramente somos nós, porque nós não somos só gêneros e sexos. Somos pessoas e certamente temos sentimentos e tudo mais. Então, eu coloquei os dois lados da balança, que é algo muito interessante para mim e para minha colega. Eu só queria complementar a sua fala, alguma coisa que você disse sobre as máscaras, que a gente usa várias máscaras em vários ambientes sociais e dentro de casa a gente tira a máscara. Mas eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que nós temos uma máscara também para ficar dentro de casa. Porque se você vive em um ambiente em que você pode deixar cair a sua máscara, nossa, abençoado.
abençoado. Porque eu fico pensando assim, nas pessoas que não podem se revelar para os pais. Porque, nossa, como seria chocante se ele soubesse que eu sou gay. Meu pai é militar, como que ele iria lidar com isso? Sabe? Então, a máscara ali, ela é muito mais rígida. Ela vem junto com o medo de decepcionar, de ser rejeitado e de ser julgado, um monte de outras coisas. Encontrar esse lugar em que a gente pode tirar a máscara, eu acho que é o desafio mais difícil da vida da gente. Era só para complementar mesmo. Meu nome é Luísa, sou estudante de psicologia e toda a dinâmica me lembrou muito uma música do Baco, que se chama Me Desculpa, Jay-Z. Porque tem duas frases na música que eu acho muito forte, que é uma, eu tenho medo de me conhecer, que ele fala sobre o medo dos homens de se conhecerem, saberem o que eles querem, saberem como eles se sentem, saber como eles querem se comportar, como eles querem se vestir. Então, quando eu estava fazendo a dinâmica, me incomodou muito, tanto que eu parei de fazer, o ficar andando de postura reta, porque, tudo bem, eu não fui socializada para ter uma postura e ficar olhando reto, porque, pelo que eu entendi, era para a gente erguer a cabeça. Então, quando eu bati o olho com alguém, estava me incomodando. Então, eu até parei de fazer. E eu acho que tem isso também, de olhar para o outro. Então, eu tenho medo de me conhecer e saber que eu simpatizo com o outro. E outra frase também que me veio muito na cabeça, que é: se eu minto para você, se eu minto para mim, imagine para você, meu bem. Que é o motivo que eu estou aqui, porque eu me interesso muito assim por a questão da mulher. Mas eu acho que se os homens estão doentes, não adianta só as mulheres conseguirem transformar sem os homens, assim, no sentido social mesmo todo. Porque se ele é tóxico para ele, ele vai ser tóxico para o outro. Então, entra no âmbito de gêneros, no geral. E, nossa, a experiência foi horrível, sendo bem sincera, assim, achei horrível. Não gostei. Assim, gostei, né? Mas não no sentido de não me comportar. Não vou me comportar assim. E me trouxe sofrimento, assim. Porque como é tóxico para vocês andarem e se comportarem assim. Então, eu fico imaginando, porque se nós mulheres que somos incentivadas a falar como nos sentimos, pelo menos como amiga, desabafar, porque isso é incentivado para a mulher também. Para o homem não é. Então, assim, onde está... Como que ele vai sofrer? Não tem como sofrer. Enfim, foi isso. Homem sofre sozinho. Então, normalmente o cara vai ficar sozinho, vai beber, né? Vai usar de coisas para anestesiar. Se ele for anestesiar, ele vai anestesiar no outro. Porque... desculpa. Se ele for anestesiar, ele vai anestesiar no outro. Porque pode ser que ele use uma mulher só para sexo e não consiga ser honesto com ela sobre aquilo que ele quer e acaba machucando ela também. Pode ser que ele arranje briga para descontar uma raiva, uma frustração antiga. Então, ele sempre vai estar se anestesiando no outro, o que é triste, né? É solitário. Eu queria colocar mais um ponto que ela trouxe do chorar, né? Que assim, a gente aprendeu a não entrar em contato com aquilo, né? E aí chega um certo momento que você se descobre nessa masculinidade tóxica e fala, não, queremos desconstruir isso. Mas não é assim, pronto, agora eu sei que eu posso chorar, ligou, né? Que é alguma coisa que você não sabe fazer, você não foi ensinado a fazer. Então, a gente comentou até que teve situações bem difíceis da nossa vida que você não chora, entendeu? Por exemplo, relacionamentos ou então funerais. E aí as pessoas começam a te questionar, tipo assim, você não gostava tanto assim da pessoa, né? Aí você fala, não, mas eu gosto muito, mas... Então, por que você não chora? Não sei, eu não consigo. E aí você começa a se questionar todo o resto, né? Será que eu gostava mesmo assim das pessoas? Porque eu achava que eu gostava, mas por que eu não estou chorando? Você perde até essa conexão com você mesmo, né? Então, já que muita gente quer da psicologia, né? Eu falei aquela hora que o menino, ele virou um homem, né? Ele congelou, né? E ele saiu andando com frango na mão. Quando eu falo que ele congelou, né? Eu estou falando de um mecanismo muito primitivo no nosso cérebro, né? No nosso sistema nervoso, que é um mecanismo para lidar com situações de ameaça,
né? A primeira resposta que a gente tem diante de uma situação ameaça é tentar atacar e vencer aquela ameaça ou sair correndo. O menino não tinha essa opção, né? Era o pai dele ali, não dava para atacar nem para sair correndo. Então, a terceira opção que a gente tem, que é o mecanismo mais antigo do nosso sistema nervoso de lidar com a ameaça, é congelar. E congelar implica um desconectar-se das emoções, um desconectar-se da sensação de perigo, um desconectar das sensações corporais. É o mesmo mecanismo que faz, por exemplo, uma zebra, no momento que o leão pega ela, a zebra já não sente mais nada. Né? Tem uma descarga de opioides no corpo dela que está totalmente anestesiado. O leão pode fazer o que quiser, né? Partir no meio, ela está viva, mas não sente absolutamente mais nada. Parece com alguém que você conhece. Está vivo, mas não sente. Então, a gente, na nossa sociedade moderna, né, não tem nenhum leão para abrir a gente no meio, mas essas ameaças todas, né, elas vão levando a gente para esse estado de congelamento. Eu sempre esqueço. É o mesmo mecanismo que faz uma mulher que está sofrendo violência sexual não sentir mais nada. Eu vi vários depoimentos em que elas dizem que é como se elas estivessem de cima assistindo o que está acontecendo, que elas se desconectam completamente daquele corpo. É como se tivesse acontecido com outra pessoa, não foi comigo. Tem 2 pontos que me chamaram a atenção e que eu lembrei agora. Um é essa forma de sofrimento. Existem diversas formas de demonstrar sofrimento, não só chorando. E quando você fala que a pessoa, você deveria chorar, pô, eu não devo nada, entendeu? Tipo, eu não devo nada. Eu expresso meu sofrimento da minha forma. Não necessariamente o choro para essa pessoa seja algo que vai ser libertador. Eu posso expressar de outras formas que sejam saudáveis para mim, que não seja o choro em si. Então, tipo, tem outras culturas que quando a pessoa morre, se fazem festas. Porque sabe que vai acontecer outras coisas, é uma outra forma de se ver a morte. Então, eu já fui em alguns funerais e eu tenho essa concepção de que a morte é algo bom. Então, tipo, as pessoas estavam chorando, tristes, etc. Eu estava ali, tipo, tranquilo, eu amo aquela pessoa, eu amava aquela pessoa, só que eu não expresso meu sofrimento daquela forma. Esse é um ponto. O outro é que quando eu estava conversando com meu parceiro, eu lembrei de algo das coisas que eu estudo, que é quando você está nessa rigidez, você é extremamente frágil. Frágil a qualquer ataque, qualquer coisa. Porque exatamente por estar rígido, você está mais suscetível a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de coisa. Realmente, tipo, a rigidez é diferente de tônus. Você ter um tônus mínimo é diferente de estar rígido. Porque essa armadura, ela está mais fácil de quebrar, na verdade. Tem uma coisa que me fascina, né, nessa coisa cultural. Por exemplo, a Índia, né? A Índia é um país extremamente machista, né? As mulheres lá têm uma vida muito mais difícil que as mulheres aqui. E os homens têm papéis muito mais rígidos, né? As mulheres têm papéis muito mais rígidos. Mas os homens andam de mão dada, andam abraçados. E para alguém de uma cultura, né, ocidental, com tudo o que eu tenho de conhecimento e de, né, trabalho, a primeira vez que eu vi aquilo, tem um momento assim que você fica olhando, sabe? Tem um lugar que julga, quase que imediatamente. Mas assim, não, esses caras não podem ser gay, porque se eles fossem gay, eles iam ser apredrejados aqui no meio da rua, né? Então, gay eles não são, mas, cara, eles estão de mão dada, assim, 3 caras de mão dada, assim, dedo, sabe? Dedo entrelaçado, assim. Então, eu achei fascinante que aquilo, naquela cultura, é totalmente ok. Né? Os homens se abraçarem, andar de mão dada. Quando eles dançam, a maioria das vezes os homens dançam com os homens e as mulheres dançam com as mulheres. E os caras, cara, na Índia, os caras se amarram em dançar, eles se soltam mesmo. Então, eu achei fascinante que é aceitável na cultura aquilo. Outras coisas não. Né? Não, de jeito nenhum. Não foi censurado.
Fernando, mas por outro lado, o contato com a mulher não é tão natural, é o contrário, exatamente o contrário. O homem vai na frente, a mulher vai 3, 4 metros atrás. Então, eles podem ter esse contato com os homens, mas com a mulher também é super proibido, castrado, né? Sim, eu tive uma dúvida naquela transparência que você trouxe a respeito de que os meninos têm um desenvolvimento neuropsicológico, qual era o termo? Mais lento. Eles demoram mais para amadurecer neurologicamente. E agora você citou novamente dessa questão da manifestação mais primitiva, que é o congelamento. Aí eu queria saber se nesse estudo se desenvolve algo a respeito, se tem alguma ligação desse desenvolvimento mais lento está associado a essa não possibilidade de expressar. Se para a mulher ajuda, porque nós desde que somos bem pequenas, nós temos muito mais estímulo e espaço para expressar. O medo, o choro, se isso ajuda esse desenvolvimento. Eu fiquei com dúvida se no estudo mostra um pouco essa relação. Ou se ela é meramente biológica, ou ela é cultural, entendeu? Assim, se tem a ver com a forma com que aquela criança foi criada, e como isso é naturalizado, acaba sendo quase o jeito de criar meninos, né? Eu queria saber se tem alguma relação. Eu não lembro dos detalhes do estudo. Eu tenho esse problema com o estudo científico, que eu leio e eu pego o que me interessa e eu esqueço do resto. Então, eu tenho que voltar lá para ler. Mas o que eu lembro é que eles estavam vendo questão de maturação neurológica, né? Então, as estruturas e os recursos que a gente tem neuronais que filtram, né, as informações da realidade, que protegem o sistema nervoso. Eu não lembro se eles fizeram um estudo específico com a amígdala, né, que tem a ver com a resposta de trauma e tal. Mas o que eles identificaram é que essas estruturas neuronais, elas demoram mais tempo nos meninos para estarem maduras, para estarem, digamos assim, é como se essas estruturas fossem proteções que a gente tem em relação à realidade. Porque do ponto de vista biológico, não teria sentido. Né? Porque a gente sabe que do ponto de vista biológico, homens e mulheres, os potenciais, pelo menos até onde eu compreendo, né? Não tem uma diferenciação. Não né? tem. É mais uma questão de processo de maturação por isso neurofisiológica. Que eu queria saber se o componente social, né, familiar, cultural, é que favorece ser dessa forma ou não, se está ligado, entendeu? Eu particularmente acho que sempre está, mas não lembro o que o estudo falou. Né? Obrigada. Eu quero terminar de falar aquele slide, falta acho que uns 2 slides, por favor. E também ver se vocês têm alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei, né? Achei muito bom ouvir vocês e toda essa troca. Quando eu perguntei para o Lucas, ele falou que só tinha mais 14 minutos. Eu falei assim, nossa, mas passou tão rápido. Então, vamos lá. Eu só queria mostrar para vocês essa foto, né? Essa foto é do final do encontro do ano passado. E dizer para vocês, né, que esses foram homens que eles soltaram a máscara da dureza e perceberam que, sem a armadura, eles se tornaram mais fortes. E deixar esse convite, né? Aqui tem um em, ele mudou de cor também e apagou junto com o fundo. homensemconexão.com.br. Deixar esse convite para os homens daqui e para as mulheres convidarem os homens da vida de vocês. A gente estava falando, né? Não dá para falar com os homens, né? Mas olha, na nossa experiência, essa forcinha feminina faz toda a diferença, sabe? Esse estímulo, tem lugares, assim, lá, a gente tem um pessoal que vai fazer trabalho em Goiânia e tem um pequeno núcleo do Homens em Conexão lá em Goiânia tentando se estabelecer. E quando eles fazem algum evento, os homens que participam normalmente vêm recomendado pela esposa, pela parceira, pela namorada, pela mãe, né, por alguma mulher da vida deles, pela terapeuta.
Então, as mulheres super ajudam nessa forcinha, assim, vai lá, experimenta e tal. E os caras vão. Eu acho que, de alguma forma, eles querem muito, mas eles precisam saber que está tudo bem e eu vou continuar sendo homem, sabe? Então, se minha parceira está dizendo, está tudo bem. Né? Se essa mulher que é importante para mim está falando, pode ir, você continua sendo homem. Eles correm mais o risco. Meus contatos, se alguém precisar entrar em contato depois. E só para clarear uma coisa, alguém falou assim, esse é seu trabalho do Homens em Conexão. Na verdade, não é meu, assim, né? Eu sou parte dele. Eu sou parte digamos assim, do comitê que pensa como é que isso vai caminhar, mas a gente considera que Homens em Conexão é esse grupo que só cresce, que hoje já tem 200 homens conectados, e é esse grupo que faz a coisa acontecer, né? É esse movimento. Tem algumas pessoas mais à frente, né, para botar energia, mas o grupo tem uma importância muito grande e a gente se vê como esse movimento de criar rede, né, de criar conexão, de se ampliar e se conectar com os outros movimentos de homens que acontecem aí pelo planeta. Então, a gente deve ter algum minuto ainda. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou falar mais alguma coisa para a gente fechar. Você agora controla o tempo. Eu acho que outro bom ponto sobre essa máscara que a gente veste é no entretenimento que a gente vê. Porque quem, quando criança, não tinha aquele ídolo que era um ideal de homem forte, corajoso, e que isso é mostrado para nós desde pequenos, e a gente às vezes não percebe. E que só hoje a gente vai parar para pensar aí, cara, não tá tão certo assim. Acho que um exemplo bom seria o Batman, que é um personagem que sofreu um trauma e como ele lidou com esse sofrimento é acabando com o crime através da raiva. Então, a gente vê um pouco isso. Tem toda essa onda agora, né, de super-heróis, um monte de filme de super-herói, que é tudo um monte de gente que aguenta, que parte pra porrada, que resolve na porrada. Eu acho isso tão piada, assim. O trailer, qual era o filme? O filme que o Batman e o Super-Homem brigam. Eu falei assim, meu Deus, que filme ridículo, cara, parece criança no parquinho, coisa mais imbecil, sabe, assim, que modelo de masculino é esse, gente? E, olha, por mim a gente continuaria aqui mais umas 2 horas, né? Mas a gente tem um horário, vai iniciar uma outra aula. Então eu quero, primeiramente, agradecer o Fernando, né? Que pôde vir aqui compartilhar um pouco, foi uma vivência super rica, né? Uma fala super rica. A gente teve um debate muito envolvente, né? Muitas trocas. Acho que a gente conseguiu entrar na essência da proposta, né? Um bate-papo. Então, agradeço muito, viu, Fernando? Você é muito bem-vindo aqui em toda qualquer atividade. Eu estou em conexão, né, com vocês, do Homens em Conexão, então, toda qualquer atividade que for lá, eu vou estar conectado e vou encaminhar para os estudantes, quem tiver interesse, né? Eu quero agradecer também a presença de todos e todas, né? Foi muito rico, principalmente as pessoas que vieram de fora do Niceub, né? Agradeço vocês que vieram de Santa Maria, né? Você que veio de uma escola, né? É muito rico esse evento, realmente foi criado para que a gente pudesse ter acesso à comunidade. Fiquei muito feliz que um colega da engenharia, né, disse que veio também. Então, pessoas do direito, diferentes cursos, além da psicologia, tiveram presentes. É uma pena, a gente teve as inscrições completamente lotadas, mas houve muito, por algum motivo, nem todos vieram. Mas eu queria que vocês soubessem que essa gravação, além de terem pessoas assistindo a gente agora simultaneamente fora daqui, ela vai ficar disponível, né? Pelo mesmo link em que você fez a inscrição, você acessa o link da gravação e esse vídeo fica disponível para a gente poder encaminhar para outras pessoas. Então, muitas pessoas perguntam, como eu posso compartilhar esse papo super legal com o meu marido? Às vezes passando esse vídeo, né? E debatendo junto, né? Compartilhando um pouco, olha, para mim foi isso, né? Como seria para você? Esse bate-papo aqui, ele continua, né? No próprio YouTube tem pessoas comentando os vídeos que a gente está compartilhando, tem várias críticas, tem sugestões, tem propostas para o futuro, e a ideia do coletivo
que a gente está construindo aqui no Uniceub, que é um grupo de estudo, né, um grupo de pesquisa, o Interface, Ciências Sociais, Psicologia e Direitos Humanos, é a gente reunir reflexões conjuntas para, dentre as várias linhas que a gente está pesquisando, uma delas é essa, né, pesquisar gênero e violências em diferentes frentes. Né? Uma delas é a discussão sobre masculinidades, né? A outra, junto com a Márcia, envolve um debate muito mais amplo sobre as discussões de gênero, principalmente violência contra as mulheres. Tá? Inclusive, quero aqui terminar deixando o convite, né, a todos e todas, que o ciclo de debates continua. Amanhã, às 11h30, a gente vai ter uma roda de conversa, né, com a guiança da Márcia, sobre violência contra as mulheres. A gente vai ter a participação também da Laís e da Clara, do grupo Interfaces, ajudando, colaborando. No período da tarde, às 5h20, a gente vai ter uma roda de conversa com o projeto Violência Doméstica, PROVID, que é uma atividade interdisciplinar com direito à psicologia, em que as professoras do direito, a Fernanda e a Camila, que coordenam o projeto, vão estar aqui compartilhando um pouco da experiência desse projeto. Na quinta-feira, a gente falando aqui de filmes, a gente vai ter o CAPCine, que é uma atividade que acontece com os usuários do CAPS, da Asa Norte, os usuários da ONG Inverso, os estudantes e professores. Então, eles vêm até aqui, a gente vai ver um filme chamado Como Treinar o Seu Dragão, que é uma discussão sobre a masculinidade subversiva do soluço. É um personagem fantástico. E é uma vivência muito rica, porque a gente compartilha uma experiência de troca com pessoas que na nossa sociedade são taxadas de loucas e que são estigmatizadas de diversas formas, e vem aqui compartilhar com a gente, é muito legal, né? Uma troca muito rica. Na sexta-feira, às 11h30, a gente vai ter a mesa de encerramento desse ciclo de debates, que vai se chamar Diversidade, Preconceitos e Masculinidades, com a professora Ana Flávia Madureira, com o Léo, que é ex-estudante aqui da psicologia, que tem uma monografia fantástica sobre masculinidades gays, e comigo, para encerrar, né, a reflexão. E no período da tarde, às 4h, a gente vai ter uma experiência que foi desenvolvida pelo pessoal da CNV, da Comunicação Não Violenta, que se chama Entre Olhares. Né, uma vivência em que a gente, no final da tarde, vai poder experienciar. Ela, infelizmente, é só para os inscritos. Eu me esqueci que na quinta, 11h30, a gente também vai ter a vivência de sexualidade masculina com o Pedro Maia, que é fisioterapeuta e especializado em uroandrologia. Ok? Então, o ciclo de debate, a gente continua. Eu gostaria de convidar as pessoas que não se inscreveram a não deixarem de vir nas atividades abertas. Só as vivências realmente que a gente vai restringir. Porque o que a gente percebeu é que muitas pessoas se inscreveram, mas não estão comparecendo, né? Então, é muito bom que a gente possa ocupar esses espaços, porque essa é uma oportunidade rara. Eu termino agradecendo mais uma vez o Uniceub pela estrutura, né, a equipe técnica que está fazendo a gravação, e a liderança e coordenação da professora Simone Robalo, do curso de Psicologia, que sem ela a gente não estaria fazendo essa atividade, né? E é isso. Valeu, gente. Obrigado.